Filipenses capítulo 3, do versículo 1 até o 11, esse texto que, essa carta que Paulo escreveu, a primeira carta que Paulo escreveu ali para, ou melhor dizendo, primeira igreja plantada por Paulo ali na região da Europa Oriental, vamos dizer assim. Uma carta que foi uma carta de agradecimento pelas dádivas, porque a igreja em Filipos era a igreja que várias vezes enviava sustento para Paulo. Quando Paulo, se eu não me engano, estava em Corinto, ele não recebeu o sustento da igreja em Corinto por opção dele, a igreja em Filipos mandava. Não só uma, duas, mas várias vezes fez isso. E Paulo estava recebendo das mãos de Epafrodito, um discípulo. Então Paulo estava aqui enviando essa carta para essa primeira igreja plantada por ele ali, e agradecendo pelos donativos, né, por tudo que havia recebido, onde a gente até vê ali dentro desse contexto aquele Paulo dizendo assim: tudo posso naquele que me fortalece. E ele estava dizendo isso porque a igreja supria ele, mas ele disse: olha, eu agradeço, eu fico feliz, mas não é pelo fato só de receber as coisas, porque a minha intenção não é essa. Porque eu já sei ficar bem em toda e qualquer situação, né? Na escassez, na abundância, na pobreza, na riqueza, tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo escreve essa carta com muita alegria, a carta chamada da alegria. E aqui nessa carta tem uma coisa importante, que Paulo repete algumas coisas que ele fala, justamente que ele já havia falado para os filipenses, e diz: olha, eu não me canso de falar para vocês as mesmas coisas. Por quê? Porque isto é segurança para vocês. Então, Paulo escreve aqui, nesse trecho que nós vamos ler, algumas advertências para a segurança da igreja. Amém? A segurança da igreja, porque um líder ele precisa promover segurança para os discípulos. Um líder precisa promover segurança para a igreja, né? Aleluia, glória a Deus. Então era uma igreja que estava sendo assediada por falsos mestres, né? Pela chamada circuncisão, que sempre estava ali circundando a igreja, não circuncisando, mas circundando a igreja. E Paulo está, nesse texto, mostrando justamente as diferenças dos verdadeiros obreiros, dos verdadeiros líderes, dos verdadeiros cristãos. E isso é também uma advertência para nós. Uma outra coisa interessante que Paulo vai falar aqui é sobre o conceito que ele tem do que é perda e o do que é ganho. Do que é perda e o do que é lucro. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler? Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo
e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Aleluia. Duas coisas importantes eu queria destacar aqui, que Paulo coloca para trazer segurança para a igreja. Amém? Para trazer segurança para as nossas vidas. A primeira dela é identificar os falsos crentes, os falsos obreiros, os falsos líderes dos verdadeiros. Identificar, separar. Fazer um discernimento, ter um discernimento. Amém? Então a gente vê aqui que Paulo diz assim: acautelai-vos. Ele diz: olha, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, não é trabalho para mim e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a verdadeira circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aleluia. Então ele está falando que, ele está expondo aqui justamente por conta dos falsos obreiros da circuncisão. Aqueles judeus que haviam se convertido, mas que acreditavam que somente para uma pessoa ser salvo, um gentio ser salvo, uma pessoa que não era israelita, uma pessoa que não fazia parte do povo judeu, para que ele fosse salvo, ele teria também que se circuncidar e seguir alguns ritos da lei. Então, eles ali questionavam, a salvação somente em Cristo. Olha, somente Cristo não resolve, você tem que se circuncidar, você tem que seguir isso aqui, vocês têm que fazer parte dessa aliança também. E Paulo estava dizendo: não é nada disso. Paulo já tinha ido na igreja, houve um concílio na igreja, a gente vê isso em Atos capítulo 15, se eu não estou enganado, que se conversa e diz: não, vamos escrever apenas aos irmãos que se abstenham da carne sufocada e do sangue, das relações sexuais ilícitas, da prostituição, tarará, tarará, e bem vos vá. E o resto já deu. Mas ainda havia aqueles que faziam isso. E eles não somente faziam isso, mas tentavam diminuir a autoridade de Paulo, descredenciar o apostolado de Paulo, descredenciar até mesmo, quem sabe, o judaísmo de que Paulo viveu, colocando Paulo como uma pessoa menos interessante. E Paulo, ele defende até o seu apostolado, como ele algumas vezes precisou fazer, e ele mostra algo interessante. Ele mostra que a verdadeira circuncisão são aqueles que adoram a Deus em espírito. Jesus já tinha falado isso lá em João capítulo 4 com a mulher samaritana. A hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Então Paulo está dizendo: olha, a verdadeira circuncisão são aqueles que adoram a Deus em espírito, gloriam-se em Cristo, a glória não está em si, e não confiam na carne. Essa é a verdadeira circuncisão. E o que é a circuncisão? A circuncisão era uma aliança que Deus estabeleceu com Abraão para todo o povo. Isso, olha, todo primeiro, todo macho, ou melhor dizendo, todo homem será circuncidado ao Senhor ao 8º dia. Vocês vão cortar a carne do prepúcio, vai fazer uma fimose aí, e esse é o sinal da aliança. Então eles estavam confiados apenas nessa aliança, amém, estabelecida por Deus com o povo judeu. Então essa circuncisão indicava que havia uma aliança entre Deus e o povo. Tem até aquele episódio que Deus foi matar, a gente até hoje não sabe se ele foi matar Moisés, se foi matar o filho de Moisés. A mulher de Moisés foi lá e circuncidou o menino e disse: tá aí, ó. E aí o Senhor não matou.
por causa da circuncisão, que era importante, sim, mas aqui agora era uma nova aliança em Cristo, que não dependia de circuncisão. A verdadeira circuncisão é feita no coração, no espírito, na alma, lá dentro. Essa é a verdadeira circuncisão. Essa é a verdadeira aliança que acontece. Não é uma aliança simplesmente em que o homem faz um ato e ele é aliançado, mas agora é uma aliança em que Deus faz um ato, e que ato tremendo, e nos aliança com ele, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo disse, olha, se for para confiar nisso aí na carne, eu posso confiar muito mais do que muito de vocês aí, muito deles aí, né? Nesses recursos, nesses títulos humanos que ele disse. Ele disse bem que eu poderia, no versículo 4, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, né, para dizer que faz parte dessa aliança com Deus, da circuncisão, que é aliançado com Deus porque fez um ato de cortar o prepúcio, eu ainda mais, ele disse, circuncidado ao 8º dia, no dia certinho, cravado, 8 dias ele foi circuncidado, ou seja, ele foi aliançado com Deus naquela aliança em que o Senhor estabeleceu com Abraão. Ele disse, da linhagem de Israel, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, né? Filho de Raquel, a mulher que Jacó amava, glória a Deus. Hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Fariseu eram os mais rígidos, eram os mais ali verdadeiramente assim, rígidos com a lei. Quanto ao zelo, Paulo foi tão zeloso a ponto de perseguir a igreja, achando que a igreja era uma afronta a Deus. Disse, eu vou acabar com esse movimento, eu vou perseguir esses caras. Então, um cara extremamente zeloso. E quanto à justiça que há na lei, ele disse, eu fui irrepreensível. Não havia queixa, não havia erro, não havia problema nenhum. Paulo tinha consciência disso. Então Paulo falando isso, olha, se é por questão dessa aliança aí, eu tenho muito mais. Aí eu pergunto para você, o que garante que você tem uma aliança com Deus? Qual é a sua garantia de que você está aliançado com o Senhor? Já pensou nisso? Qual a sua aliança? O que te garante isso? O que garante que Deus está fechado com você? O que é que eu posso dizer assim? Não, eu tenho verdadeiramente uma aliança com Deus. Em que você confia? Em que você coloca e diz, não, isso aqui, por isso aqui eu tenho uma aliança e ele tem uma aliança comigo. O que será que a gente pensa? O que garante isso, né? O que garante estar em aliança com Deus? É uma religiosidade severa? É você ser o cara extremamente religioso? Sabe? Caxias, aquele cara mesmo ali. Faz parte de uma família importante, uma família cristã importante. Ah, meu pai, meu avô era pastor, meu tataravô era bispo, era arcebispo. Meu avô, meu pai era um arcanjo, era um Jeová Júnior, vice-deus, líder de uma grande denominação. Será que fazer parte de uma igreja famosa, grande, isso é prova, isso é garantia de uma aliança com Deus? Será? Ah, eu sou da igreja tal. Ah, eu sou da igreja de pastor fulano, você conhece? Rapaz, conheço, o cara é bem bala na agulha. Que café no bule, aquele ali, aquele é bom. Eu sou da igreja dele. Eu sou da igreja de Luciano Subirá. Quando ele subir, eu também subirei. Olha que maravilha, né? Eu sou da igreja do apóstolo tal, não sei o quê. Sou da igreja, rapaz, igreja internacional de não sei aonde. Poxa, igreja intergaláctica dos planetas, da Via Láctea. Tanta coisa. Será que isso é garantia? Eu sou ovelha, pastor, volta, aí lascou, né? Aí você já... Aí você tá, coitado, só na graça, né? Da misericórdia, né? Sou ovelha de fulano.
Ah, eu fiz muitas coisas na igreja. Eu já fiz isso, já fiz aquilo. Você pode até cantar, tá vendo aquela igreja, moço? Eu também trabalhei lá, né? Você só não pôs o sino e o badalo, encheu sua mão de calo, lá eu trabalhei também. Não, né? Mas você pode dizer, poxa, aí foi eu que construí, foi eu que fiz, a igreja começou, não tinha ninguém, eu estava lá. Rapaz, será que é isso que te torna uma pessoa que tem aliança com Deus? Ah, eu venho para todos os cultos, não falta um culto. Eu venho até para a comunidade quando não tem culto, né? Os irmãos conhecem aqui uma irmã que às vezes vem para cá quando não tem, né? Não tem, você aparece aqui de vez em quando, né? E assim chegava aqui na porta tudo fechado, cadê os irmãos, né? Pensou que era aquele, onde está aquele povo barulhento? Mas não. Você pode ser uma pessoa crente aí, cheia de gente seguindo nas redes sociais, você ouve fulano, essas personalidades todas aí, né? Os bons e os maus, porque hoje tá cheio aí no YouTube, né? De um bocado de profeta aí, distribuindo bênção, dizendo que você vai ter, Deus vai lhe fazer, vai lhe dar, vai lhe surpreender nesses últimos dias. O interessante é que todo dia no YouTube a mesma mensagem, todo dia Deus está surpreendendo, né? A gente com um negócio assim que eu ainda não achei o que é. Que surpresa é essa? Mas é um monte aí de profetada, de coisa, de gente falando um monte de coisa. Aí a gente chega lá, tá lá. Ah, eu tenho não sei quantos anos de crente, eu tenho tanto tempo de cristão. Sou formado em teologia, eu já passei por todas as religiões, isso. Será que é isso, irmão, que sustenta uma aliança com Deus? Será que é apenas isso? A gente pode até falar. Diga, bonitão. É o quê? Não é nada disso, né? Não é nada disso. Essas coisas não firmam aliança com Deus. Elas são necessárias, elas nos ajudam, são boas, mas não é isso que garante uma aliança com Deus. Glória a Deus. A gente pode até falar como Paulo teve que falar, do que já fez, do que já trabalhou, do que já falou dos seus títulos, já falou dos seus dons, das suas habilidades, dos seus feitos. Porém, jamais devemos confiar, meus amados. Jamais devemos confiar que estas coisas vão garantir que temos uma verdadeira aliança com Deus. Um contrato, um pacto, algo fechado mesmo com Deus. Não é isso. Não é isso que a gente pode e nem deve colocar a nossa aliança. O que vai garantir que a gente está em aliança com Deus é estar em Cristo, vivendo em Cristo, pela fé, vivendo realmente uma vida de santidade, de obediência, de justiça, na justiça de Cristo e não na nossa própria justiça, não naquilo que eu digo, eu sou justo porque eu faço, mas você é justo pelo que Ele fez. Você é justo pelo que Ele fez. Uma vida em obediência à sua palavra, uma vida em obediência aos seus mandamentos. O verdadeiro cristão, ele precisa confiar na aliança que foi estabelecida por Cristo e não no que ele faz. Apesar de que ele precisa fazer, mas a sua aliança não está no que ele faz. A sua aliança está naquilo que Cristo fez. E não no que você faz, não no que eu faço, não na denominação que eu pertenço, não porque eu tenho essas e essas e essas obras. Glória a Deus. Então Paulo adverte. O verdadeiro cristão, ele é marcado pela verdadeira aliança em Cristo. Ele adora a Deus no Espírito. Ele se gloria somente em Cristo. E ele não confia na carne. Gálatas 6,14, Paulo diz: longe de mim esteja o gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, porque por meio dela eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Aleluia! Isso é segurança para você discernir quem é o bom obreiro, quem é o mau obreiro, quem é a verdadeira circuncisão, quem verdadeiramente está aliançado com Deus, e principalmente se você é essa pessoa, se você está aliançado com Deus, se você é esse verdadeiro cristão.
Isso é segurança. Cada vez a palavra de Deus está chamando a gente para... Opa, cuidado que você está saindo, volta. Cuidado que você já está dando... Olha, vem para cá, porque isso aí já está saindo. Então volta para ser um verdadeiro aliançado com Deus. A segunda coisa que eu vejo aqui nessa passagem, para levar a segurança para a igreja, é o conceito de lucro e de perda que Paulo estabelece, que ele coloca, que ele julga para a sua própria vida. No verso 7 ele diz: mas o que para mim era lucro, Filipenses 3,7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Ele considerou perda por causa de Cristo. Sim, deveras, verdadeiramente considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, aleluia, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Irmãos, vocês entenderam aí? A justiça que procede de quem? De Deus. O conceito de justiça na Bíblia, nesses casos aqui, é diferente do conceito que a gente tem. Porque o conceito da gente de justiça é que você precisa fazer algo para ser justo. Ah, aquela pessoa é assim, então ela é uma pessoa justa. Ah, vamos fazer a justiça. Prende aquela pessoa, bate, mata, faz não sei o quê. Esse é o conceito de justiça. É um conceito de justiça que vem do homem. Mas quando a gente vê esse texto aqui falando da justiça que procede de Deus, é uma justiça que Deus decide e diz assim: eu vou tornar ele justo, eu vou tornar ela justa. Vocês entendem? Não é de mim, é dele. Vem dele. Então a justiça vem dele. O que eu preciso fazer é crer. E quando eu creio, eu vivo uma vida de justiça. É uma consequência. Eu vivo uma vida como um justo porque o Senhor me justificou. E a minha fé nele faz que eu viva uma vida realmente de um justo. Então aquela pessoa que vive no pecado, mas crê em Jesus, que diz: ninguém me julga, Deus é que me julga, a minha justiça vem de Deus. Isso aí é pretexto para viver no pecado, para viver na vida dela, velha. Sai dessa conversa fiada, porque isso aí é andar na carne. Isso aí é confiar na carne. Isso aí é chamar, não é nem, eu não gosto nem de chamar de hipergraça, né? É uma graça louca. É uma graça irresponsável que não existe, para não dizer desgraça. Né? Que o povo tem medo dessa palavra quando fala, assim, misericórdia, bate na boca, Deus é mais, né? Mas não é, amados. A gente às vezes acha que ser cristão é isso. Eu posso fazer o que eu quero, maravilhoso, porque Cristo já fez tudo, então acabou. A gente às vezes fica meio pirado com a graça. Tem gente que ou vai para um extremo ou vai para outro. Nós precisamos ter esse cuidado. Mas continuando aqui, ele disse: não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer. Para conhecer a quem? A Cristo. E o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Glória a Deus. Irmão, isso aqui, olha, vou dizer uma coisa para você. Sei não, viu? Aqui é barril. Esse negócio aqui é brabo. É forte. Paulo considerou perda aquilo que para ele antes era lucro. Para eles antes era um ganho. Poxa, eu tenho pai judeu, circuncidado, 8º dia, obrigado, pai, manhã, circuncidado, pai não, pai, por que maravilha, fizeram tudo para mim, me botaram aqui, eu sou abençoado com isso tudo.
ando na lei, fariseu, mestre, aprendi aos pés de Gamaliel. Que coisa tremenda. Mas, por causa de Cristo, Paulo conheceu o verdadeiro valor das coisas. Olha que coisa tremenda. Quando você conhece Cristo, você consegue mensurar, você consegue valorar as coisas. Vamos dizer, se existe essa palavra, né? Se não existe, Magre fez, eu posso fazer também algumas palavras, né? Magre, aquele, né? Foi ministro, né? Do trabalho. Né? Ministro do trabalho. Gente, Paulo conseguiu agora atribuir valores corretos às coisas porque conheceu a Cristo. Quando ele conheceu, ele disse: agora eu sei o que é bom e o que é ruim. Agora eu sei o que é perda, agora eu sei o que é lucro. Aquilo que antes eu achava que era lucro, eu agora tenho por perda, porque eu achei algo melhor. Eu agora estou com algo sublime, algo tremendo na minha vida, algo, sabe, enorme, que não tem comparação, por causa de Cristo. E aqui diz: por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor. Essa expressão fala tudo, meu Senhor. Quando Cristo é o teu Senhor, você não tem mais nada. Amém? Porque nessa hora que a gente diz que a gente não tem nada, ninguém dá glória a Deus, né? A gente agora: você vai receber uma bênção. Todo mundo: aleluia, amém, manda Jesus, amém, confirma, eu recebo. Mas quando diz você não tem nada, todo mundo fica: tá repreendido, né? Quando Cristo se torna o seu Senhor, você não tem mais nada. Ladrão roubou alguma coisa já de você? Já? Não. Não era seu. Era seu? Então, ele levou o que era do Senhor. É com ele Deus. Né? Você não tem nada. É tudo de Cristo. Tudo dele. Ele é o Senhor. Quando a gente diz assim: Jesus, meu Senhor, a gente não tem mais nada. Nossos filhos não são nossos. Marido não é nosso. Esposa não é nossa. É emprestada. Cuide bem. Amém? Sua vida foi comprada, pai. Perdeu. Paulo diz: perdi. Diga, perdi. Não é assim quando a pessoa, né? Que o bandido chega lá, o polícia rende o ladrão faz: perdi para não tomar bala, né? Perdi. Perdeu. Agora nós somos de Cristo. Tu perdi. Paulo diz: eu perdi tudo. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. O senhorio de Cristo já explica tudo. No verso 8 diz: por amor a Cristo, Paulo perdeu todas as coisas. Sim, foi uma perda. Foi uma perda ou não foi? Eu, circuncidado ao 8º dia, ótimo título. Pô, sou judeu mesmo, tô na aliança, tô ligado. Fariseu, poxa, religião, a ala da boa mesmo, pessoal, pra frente, rente ali mesmo, rígido, né? Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Olha que maravilha, hebreus de hebreus. Quanto ao zelo da lei, fui perseguidor da igreja. Eu não fiquei com os braços cruzados só reclamando, não. Eu fui atrás, eu fui fazer a coisa, fui consentir até na morte de Estevão. No capítulo 7 de Atos, Paulo está lá, né, segurando a roupa da galera enquanto a galera apedreja. Mas o que Paulo tinha antes de Cristo, a gente vai perceber, não era ruim não, era coisa boa. Não era nada desprezível não. Era muito sublime para aquela realidade que ele estava vivendo. Mas o problema é que ele achou algo infinitamente maior, mais excelente, mais grandioso, mais glorioso, muito mais firme, debaixo de uma aliança melhor, promessa melhor, uma palavra melhor, um sacrifício melhor e uma recompensa extremamente melhor. E aí por isso ele considerou tudo como perda. Para quê? Para ganhar a Cristo
e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas por fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Vou falar uma coisa para você importante, além das outras coisas importantes que eu tenho falado. A lei é divina, é santa, o mandamento é santo, justo e bom, diz Paulo lá em Romanos 7, não é isso mesmo? O mandamento é santo, justo e bom. A lei era divina, mas ela exigia o esforço humano para haver a justificação do pecador. Para que o pecador fosse justificado, ele precisaria se esforçar, fazer alguma coisa, fazer obras. Por isso, nós só temos 2 dispensações. Essa coisa de 7 dispensações, esqueça isso. 2 dispensações, a das obras e a da fé, a da graça. Nós só temos essas 2. E a antiga era das obras, você tinha que fazer para ser justificado. Porém, quando a graça vem, que também é divina, mostra não o esforço do homem para ser justificado, mas o esforço do homem Jesus, para que a gente fosse justificado. Mostra o esforço. O Jesus que cumpre a lei, o Jesus que cumpre a circuncisão, o Jesus que cumpre até o batismo, que entra na fila dos pecadores para se identificar comigo, que cumpre o esforço de Jesus em 40 dias e 40 noites jejuar, mesmo sem ser pecador, mas pelos nossos pecados. De sofrer, de trabalhar, de ser um homem varão de dores, um homem trabalhador, um servo sofredor, que vai até a cruz, para que nós pudéssemos ser justificados pelo que ele fez e não pelo que a gente faz. E por isso Paulo, verso 10, ele considera tudo como perda para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Olha o que o texto diz: conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Glória a Deus. Irmão, isso aqui é demais. Glória a Deus. Você prefere morrer ou ser arrebatado? Pergunta de pastor. Responda se você for homem. Até as mulheres, responda. Se você for homem. Você prefere morrer ou ser arrebatado? Quem quer ser arrebatado? Os que não levantaram porque está na dúvida ainda, né? Porque pode ser que a coisa vire para o outro lado, né? Geralmente a primeira resposta é o esparro. Quem prefere morrer do que ser arrebatado? Levanta a mão. André, olha aí. Da criança sai o perfeito louvor, né? Glória a Deus. Menino mais sábio que tem aqui é André. Olha, né, André? Aleluia. Queridos, que coisa. Eu vou ler uma citação aqui de Spurgeon. Ele falando sobre 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 15 a 17. Eu não vou ler o texto, mas ele falando em cima desse texto aqui. Ele diz assim: certamente haverá alguns, os vivos, os que ficarmos, se referindo a esse texto de Tessalonicenses, na vinda do Senhor, né? Certamente haverá alguns, os vivos, os que ficarmos, na vinda do Senhor, mas há tanta vantagem em tal escape da morte para que seja objeto de desejo cristão? Essa é a pergunta que Spurgeon faz. Será que há tanta vantagem assim para a gente não passar pela morte e apenas ficar vivo para ser arrebatado? Que a gente deseja tanto, né? Essa coisa toda assim de, poxa, não, eu quero você tão com fé em Deus, Jesus vem antes de eu morrer, né? Porque a gente não quer passar pela morte. E aí ele diz assim: um homem sábio pode preferir entre os dois morrer. Um homem sábio pode preferir entre esses dois, ser arrebatado ou morrer. Ele prefere morrer. Pois aqueles que não morrerem, mas que serão arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, na verdade, sairão perdendo e não ganhando.
Ainda quer arrebatamento? Quer morrer? Como é que é? Hein? Não, ainda quero arrebatamento, né? Olha o que diz aqui. Ele conclui assim dizendo: eles perderão a comunhão efetiva com Cristo no túmulo. E isto tem os santos que morreram. E nos é dito claramente que eles, os que serão arrebatados, não terão preferência àqueles que estão dormindo. Porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Amados, Paulo diz assim: eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, me conformando com Ele, com os seus sofrimentos, com a sua morte. Glória a Deus. Paulo quer conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Olha que coisa. Ele quer ter sofrimentos em comum com Jesus. Jesus, o Senhor passou, eu quero experimentar as mesmas coisas, eu quero passar pelas mesmas coisas, eu quero ser totalmente identificado com o Senhor. O Senhor se identificou comigo e eu quero me identificar contigo. Paulo estava tão cheio de Cristo que ele queria passar por tudo que Jesus passou. Eu acho que Paulo deve ter ficado chateado que ele não morreu crucificado. Porque eu acho que ele dizia assim: poxa, eu queria essa morte. Porque quando Jesus disse para Pedro, ele disse: Pedro, quando tu eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e você ia para onde você queria. Mas quando fores velho, outro te cingirá e te levará para um lugar que você não quer. E o que é que o texto diz, explicando isso, que João explica? Isto Jesus estava dizendo sobre o tipo de morte com que Pedro iria glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Cristo viveu, sofreu, morreu, ressuscitou e e ascendeu aos céus e foi glorificado. Paulo queria passar pelas mesmas coisas. Não queria pular a etapa da morte. Ele dizia: eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Ontem, foi ontem, anteontem, não foi? Que a gente assistiu aquele capítulo de The Chosen, da ressurreição de Lázaro. Irmãos, que coisa tremenda. Se você ainda não assistiu a série The Chosen, assista. A ressurreição de Lázaro. Irmãos, que coisa, que cena maravilhosa. Quando eu vi assim, eu disse: meu Deus, né? Que sensação essa. O cara tá morto e aquele ator, ele levanta assim: foi o que aconteceu? Ele pergunta: foi o que aconteceu? Né? E é algo tremendo, é algo tremendo, maravilhoso. E Paulo diz: eu quero experimentar isso. Eu quero passar pela ressurreição, mesmo que eu precise morrer. Os que morreram em Cristo precederão os que ficarem vivos. Louvado seja Deus. Os que morreram no Senhor se assemelham mais e mais com a vida do Senhor. Aquilo que para nós parece ser perda é lucro. E Paulo mostra isso aqui. Pô, eu prefiro ser arrebatado, porque eu vou passar pela morte, sei lá se eu vou sentir dor, como é que vai ser? Irmão, você já deve ter sentido dor. Você já tomou uma intrapupá alguma vez no seu dente? Aquilo ali é o inferno. Ali você vai no quinto dos infernos, bota o pé, queima o pé no Hades e volta com aquele diacho, aquela anestesia.
quem já pariu, às vezes diz assim, minha irmã disse, eu não quero parir mais, que é uma dor terrível, misericórdia, aquela coisa toda. Mas hoje você já foi, né? Entende? Acabou. Quando morre assim, pode até ser que tenha uma dor. E não tenha. Pode ser aquela morte do brasileiro, né? Fulano de tal, dormiu e acordou morto. Como o povo diz, né? Dormiu e acordou morto. Olha que interessante. Não é assim que a gente diz? Dormiu e acordou morto. Olha aí. Então, queridos, Paulo queria se assemelhar ao seu mestre. E isso é muito importante para nós. Sabe por quê? Porque nós precisamos aprender a morrer todos os dias. Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz diariamente, não esqueça diariamente, e me siga. Me siga. Isso é morrer todos os dias. Eu volto a dizer, quando o judeu, você via uma pessoa levando uma cruz, naquela época ali, você dizia assim, morreu. Esse aí vai morrer. E é assim que Jesus disse, todo dia você tem que morrer. Perder a sua vontade, perder o seu querer. Perder os seus planos para fazer aquilo que o Senhor deseja. E para ser aquilo que o Senhor para aquilo que o Senhor morreu na cruz e ressuscitou para que a gente seja. Então, às vezes, a gente não quer a morte. Imagina, às vezes, essa mortinha pequena aí que a gente, às vezes, não está querendo. Que muitos não querem, muitos na hora de tomar a cruz, de que nada, nessa daqui não. Dessa cruz aqui eu vou deixar encostada aqui. Hoje eu vou sem cruz para a vida. Eu vou sem cruz aqui para esse relacionamento. Eu vou sem cruz aqui para fazer esse negócio. Eu vou sem cruz aqui para conversar com meu irmão. Eu vou sem cruz aqui para me reconciliar. Eu vou sem cruz para adorar a Deus. Eu vou sem cruz para cultuar o Senhor. Eu vou sem cruz para fazer a obra de Deus. Quantas vezes a gente encosta a cruz porque a gente não quer morte. A gente quer fazer a nossa vontade. Aí a gente encosta a cruz e vai sem ela. Será que tem dia na sua vida que você sai sem a cruz? Será que tem coisa que você faz na vida que não tem cruz? Ainda mais quando exige essa morte. Aí eu fico pensando, se essa morte, às vezes a gente não está. Tem muita gente que não consegue viver essa morte diária. Para essas coisas pequenas. É claro que ela também não vai querer essa morte para glorificar a Cristo. E isso mostra o quanto nós ainda não entendemos, não temos a percepção correta dos valores que achamos em Jesus. Esse ano a gente precisa muito conhecer Jesus. Precisamos conhecer muito Jesus, falar muito de Jesus, viver Jesus, expressar Jesus, cheirar Jesus, exalar o perfume de Jesus, refletir a imagem, a glória, para que verdadeiramente sejamos conformados à sua imagem e podermos ser chamados de filhos de Deus, semelhantes a Jesus. Glória a Deus. O que é ganho? O que é perda? Quando é que a gente deseja... Quando a gente deseja ardentemente conhecer o Senhor, conhecer a Cristo, a gente começa a ter essa consciência do que realmente é perda, do que é lucro, do que é ganho, do que não é. A maneira como a gente vive, a maneira como você vive, como você faz suas escolhas, como você decide a sua vida. Tudo isso, como você gasta a sua vida, seu tempo, todas essas coisas vão mostrar realmente qual é o valor que você dá ao reino? Qual é a percepção do valor que você dá para o reino, para você, para as suas coisas, para o que você tem, o que você vai dizer, o que é perda, o que é lucro. Enquanto a gente estiver aqui, nessa terra, sempre vai ter verdadeiros obreiros e falsos obreiros. Verdadeiros crentes e falsos crentes. Crente boca inteira e crente meia boca. A gente vai ter isso. O tempo inteiro. Vai ter joio, vai ter trigo, vai ter folha, vai ter fruto. Nós vamos ter sempre isso, mas o mais importante é saber o que você quer ser. Qual é a sua posição? Qual é a minha posição? Qual é a posição dessa igreja quanto a isso? E esse é um ano para a gente refletir muito, amados, sobre isso. E sermos verdadeiros discípulos
do Senhor. Isso vai mostrar quem é a verdadeira circuncisão. Quem é verdadeiramente que tem aliança com Deus, né? Isso é muito importante. Estar em Cristo, por meio da fé nele, adorá-lo em espírito, nos gloriar na glória de Deus, nos gloriar em Cristo e não confiar na carne. Não confie no tempo de crente, não confie nas obras todas que você já fez no reino de Deus. Não confie nessas coisas. A confiança é no Senhor. É viver pela graça, por meio da fé no Senhor Jesus, andar no Espírito, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E valorizar totalmente Cristo e o seu reino. Quando a gente perde o encanto pelo reino, é porque perdemos o encanto pelo rei. Mas quando somos encantados pelo reino de Deus, é porque somos encantados pelo Senhor Jesus, pelo Rei. Amém?